Aos irmãos, graça e paz. Eu espero que todos estejam bem e é um privilégio, é um prazer estar aqui para levar a palavra para vocês. Bom, em meio a dias tão difíceis, dias de pandemia, onde a gente vê os números cada vez mais crescentes e chegando cada vez mais perto de nós, em meio a dias de crise política, onde nós vemos o Brasil um caos, em meio a tempos de crise financeira, onde nós vemos as coisas, os preços subindo, o arroz a R$20, o feijão R$20, as carnes mais de R$20. Como anda a nossa confiança em Deus? Como vai a nossa confiança em Deus? Eu entendo, através da palavra, e através da minha vida, minha experiência pessoal, que confiar é mais fácil na teoria. Nós vemos muitos exemplos de versículos na Bíblia falando a respeito de confiança. Nós sentamos à mesa, nós abrimos a Bíblia e lemos versículos de Jesus falando sobre confiança, nós lemos Paulo falando sobre confiança, nós lemos Pedro, Tiago, nós vemos o autor da carta aos Hebreus falando sobre confiança plena em Deus, confiança plena em Cristo. Então nós nos animamos, nos regozijamos e nos enchemos de ânimo para levar a vida mais uma vez, e nós batemos no peito e falamos: Deus, eu confio em Ti. Mas então a vida vem e nos fala ao contrário daquilo que nós pensamos. A vida não é tão fácil assim, a vida não é tão leve como nós pensamos que ela seja. Não é tão fácil confiar em Deus como nós pensamos que seja. É muito mais difícil. Nós percebemos através da palavra que os próprios discípulos de Jesus não confiavam em Cristo. Passaram 3 anos e meio com Cristo, e Cristo sempre falando para eles que Ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia. Mas todos estavam céticos em relação a isso. Jesus morre, todos se entristecem. Nós vemos Tomé, por exemplo, falando que só acredita se vê. Só ia acreditar que Cristo ressuscitou se ele visse a Cristo e tocasse nas suas feridas. Nós vemos os discípulos em Emaús andando com o próprio Cristo e mesmo assim tristes. Eles não confiaram na palavra do Senhor que dizia que no 3º dia Ele ressuscitaria. Cristo sempre andou com eles. No momento de tristeza deles, eles não perceberam. Cristo sempre exortou-os. E naquele momento de tristeza, sendo exortados, eles começam a perceber que Cristo realmente estava com eles, que aquilo era verdade. Mas nós percebemos na palavra que as pessoas não confiavam na palavra de Deus. As próprias pessoas que andaram com Cristo não confiavam nisso. Se essas pessoas que andaram com Cristo não confiaram na palavra dele, tiveram dificuldades para confiar na palavra dele, quanto mais nós temos dificuldade. Nós não vimos Cristo, nós temos fé naquilo que foi falado, naquilo que foi registrado na Escritura. E essa fé é um passo a mais de confiança que nós temos que ter em Cristo. E essa fé muitas vezes é difícil de compensar com tempos difíceis assim, tempos de dificuldade, de calamidade. Nós precisamos ver onde está a nossa fé, onde está a nossa confiança, como está a nossa confiança em Cristo. É difícil, como nós não vamos nos preocupar, conforme Cristo disse lá em Mateus 6, como que nós não vamos nos preocupar com o dia de amanhã? Se a expectativa que temos para o dia de amanhã é o desemprego batendo a porta, é a fome batendo a porta, é a incerteza política, a incerteza de quando vai terminar a quarentena batendo a porta, como nós poderemos confiar em Cristo em dias difíceis? Como que nós podemos exercer essa confiança que na teoria é fácil, é simplesmente confiar? Como que nós poderemos fazer isso? O que Deus tem a nos dizer a respeito disso? E aí a palavra vem em Romanos capítulo 8, lá no versículo 28, a partir do versículo 28, o Paulo vai falar assim:
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. No 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, eu te peço que abra o coração e a mente dessas pessoas para que elas possam ouvir a tua mensagem, para que elas possam ter o coração aberto à sua mensagem, recebê-la com alegria e terem a confiança renovada em ti, terem um motivo de confiança renovado em ti, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Bom, em Romanos capítulo 8, versículo 28, a primeira coisa que nós vemos é essa frase: sabemos que Deus age em todas as coisas. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas. Então entendemos que todos os fatos, tanto históricos quanto pessoais, possuem a ação de Deus. Deus age em todos esses fatos, tanto os históricos, os que passaram, os presentes, os futuros, quanto os fatos pessoais, no passado, no presente e no nosso futuro. Outra coisa, ele age em todos os momentos e lugares da história. Não tem um momento em que não tenha a ação de Deus. Todos os seus planos são cumpridos em todos os lugares, em todos os momentos da história, tanto no passado, quanto no presente e também no futuro. Ele age tanto em momentos bons, quanto momentos ruins. Deus sempre encontra oportunidade, por assim dizer, em momentos bons e em momentos ruins também. A sua palavra e o seu plano não falha nos momentos ruins, mas nos momentos bons eles também estão presentes. E por último, ele não é surpreendido pelos fatos, ele não é surpreendido por algo que ele não sabia, porque Deus sabe de todas as coisas. O que está acontecendo e o que está para acontecer, ele sabe. Como diz Marco Teles, ele conhece perfeitamente o futuro, tendo-o planejado de acordo com seu decreto inalterado. Ele sempre age da forma como planejou desde os prelúdios da eternidade. A segunda frase que encontramos é que Deus age em todas as coisas e Deus age para o bem daqueles que o amam. Nós entendemos que Deus nunca, jamais agirá para fazer o mal ao seu povo. Deus sempre está agindo para o bem do seu povo. Por isso, em meio a esses fatos que estão ocorrendo em nosso redor, nós precisamos deixar de ter um olhar pessimista, olhando para o futuro como um futuro de caos para a nossa vida, nós como cristãos, olhar para um futuro em que está incerto, um futuro de caos, e passar a ter um olhar otimista. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E Deus nunca agirá para fazer o mal àqueles a quem Ele ama. Um dia nós compreenderemos o bem que nos foi feito. Hoje, talvez nós não compreendamos, mas lá no futuro nós vamos compreender o porquê disso está acontecendo. No passado, a gente já teve alguma experiência que hoje nós olhamos para ela e falamos, foi boa, foi uma experiência boa. Foi uma experiência, na verdade, um pouco
difícil de ser passada, mas no final produziu um bem maior. Produziu um bem onde nós podemos nos regozijar olhando para trás, para o sofrimento que tivemos no passado, olhar para o presente e falar, isso me rendeu, me colocou no lugar onde eu estou hoje. Um dia nós compreenderemos o motivo de estarmos passando por essas situações. E um exemplo disso é José no Egito. Em Gênesis 45, ele vai descobrir o porquê que Deus mandou ele para o Egito. Ele passou por situações ultra difíceis, extremamente difíceis, e ele foi vendido pelos irmãos, ele foi escravo, ele foi preso, e então ele começou a fazer parte da corte do rei e começou a governar sobre o Egito para trazer os seus irmãos, para trazer a sua família para o Egito no momento de crise, no mesmo que nós estamos passando. Então, José é um exemplo disso. No futuro, ele compreende aquilo que ele passou, que rendeu algo extremamente bom para ele. Assim também nós precisamos olhar positivamente para o que nós estamos passando e entender que lá no futuro nós regozijaremos por esse motivo, por essas coisas que estamos passando. E terceiro, nós somos chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas, sabemos que Deus age para o bem daqueles que o amam e daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, nós entendemos que não somente aquelas pessoas amam a Deus, mas Deus chama as pessoas primeiro. Ou seja, Deus não responde com um bem proporcional ao nosso amor. Ele não responde ao nosso amor proporcionalmente. Ou seja, quanto mais nós amamos, mais bem Ele nos faz. Quanto menos nós o amamos, menos bem Ele nos faz. Na verdade, nós somos chamados para amá-lo. E respondendo esse chamado de amor, Ele sempre nos fará bem. Como dito antes, Ele nunca deixará de nos fazer o bem e Ele nunca fará o mal para nós. E esse chamado é o nosso bem maior. Todas as coisas cooperam para esse bem, de que nós fomos chamados para o seu amor. Nós compreendemos o amor de Deus quando nós entendemos o bem que Ele faz para nós. E retribuímos com amor. Quarto, nós fomos chamados para sermos conforme a imagem do seu Filho, para estarmos em conformidade com a imagem do seu Filho. Nós fomos chamados para isso. Deus age, então, para sermos conformes à imagem do seu Filho. E as situações, tanto boas quanto ruins, passadas, presentes e futuro, cooperam para isso, para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Independente do bem nesse mundo, independente dos bens materiais que nós tenhamos nesse mundo, o bem maior, o bem que Deus proporciona para nós, o bem que Deus objetiva para nós é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. O bem maior é estar em conformidade com a imagem do seu Filho, conforme diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Vai dizer assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, exteriormente nós estamos sendo açoitados por essas situações, por esses problemas, mas interiormente nós estamos sendo renovados e conformados à imagem de Cristo. O que esperamos não está nesse mundo. É o que ele quer dizer. O que nós temos que esperar, a nossa esperança não pertence a esse mundo. O fato de sermos conformados à imagem de Cristo não significa que nós tenhamos que manter as nossas esperanças nesse mundo, mas no mundo vindouro. Conforme o dito de Marco Teles, novamente, o precioso evangelho de Cristo não se ocupa exclusivamente com o que se vê, antes é a janela que se abre para além do que se vê com os olhos. A fé exercida no Filho bendito de Deus não é para o agora, mas para o sempre. O hoje perde o seu significado exagerado e dá lugar à esperança do que virá. O que vejo não é mais o que me sustenta, o que não vejo passa a ser a âncora da vida.
Então, portanto, e finalizando, quinto, nós temos a passagem de Romanos 35, Romanos 8, 35, que vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é um motivo de alento para a nossa alma. Que nós entendamos que essa situação coopera para o nosso bem. Que lá na frente nós entenderemos que tudo isso que nós passamos é para o bem. E lá na frente nós compreenderemos o bem que Deus fez para nós. Que nessa situação que nós estamos enfrentando, que nós sejamos conformados à imagem de Cristo, que nós estejamos em conformidade com a imagem do Filho de Deus, nos santificando, nos exortando e nos tornando melhor a cada dia, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, tenham bom ânimo. Essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterna. Senhor, eu te peço mais uma vez, que essa mensagem fique gravada nos corações, que essa mensagem alcance as pessoas de forma que sirva de alento a todas elas, que elas passem a confiar em Ti e não ter mais medo do amanhã, apesar da dificuldade, apesar de ser tão difícil, que elas passem a confiar em Ti plenamente, sabendo que o amanhã pertence a Ti, sabendo que o amanhã está em Tuas mãos e que o Senhor sempre vai fazer o bem, sempre estará nos conformando à imagem do Seu Filho Jesus. É o que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.